Neste vídeo, nós vamos mostrar a resolução de 5 questões, livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. A questão 38 diz: um grupo de 12 estudantes passou um dia de verão em um parque aquático. Seus gastos com alimentação são dados a seguir, e os valores estão em reais. A considerar que o primeiro estudante gastou R$ 24, o segundo R$ 16, o terceiro R$ 30, e assim sucessivamente, até o 12º estudante que gastou também R$ 16. A partir dos valores dados, obtenha item A variância, item B, o desvio padrão e o item C, a amplitude. Para fazer a resolução desse problema, primeiro eu organizei os dados em rol. Neste caso, eu coloquei os valores na ordem crescente, do menor para o maior, para facilitar o nosso trabalho. Em seguida, você deve calcular a média aritmética. Como calcular a média aritmética de um conjunto de dados? Soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos que você está somando. Neste caso, nós somamos todos os gastos dos 12 estudantes e dividimos pela quantidade de estudantes, que no caso são 12. Somando todos esses valores, nós teremos para a média 288 dividido para 12 e 288 dividido por 12 é igual a 24. Para calcular a variância, nós temos que pegar cada um desses elementos indicados e subtrair do valor da média. Então, a variância que é indicada pela letra grega sigma ao quadrado, calcula-se pegando cada um dos elementos. Neste caso, o primeiro elemento foi 16. Eu vou subtrair a média, que é 24, e elevar ao quadrado. Mas se você observar lá no rol, nós tivemos 3 elementos 16. Então, eu vou pegar 16 menos 24 ao quadrado e multiplicar por 3. Mas 18 só aparece uma vez. 18 menos 24 elevado ao quadrado. Mas o 20, ele aparece 2 vezes lá no rol. Então, nós vamos pegar 20 menos 24 e elevar ao quadrado, multiplicar pela quantidade de vezes que esse elemento aparece, que nesse caso são 2. Mas 24 menos 24 elevado ao quadrado, como 24 só aparece uma vez, nós não vamos multiplicar. Até chegar no 40 menos 24 elevado ao quadrado e dividir pela quantidade de elementos do conjunto, que neste caso são 12. Teremos que o sigma ao quadrado será equivalente a 16 menos 24 menos 8 elevado ao quadrado vezes a quantidade de vezes que o 16 aparece, que são 3. Mas 18 menos 24 elevado ao quadrado, 18 menos 24 é menos 6 elevado ao quadrado. Como o 18 só aparece uma vez, você não precisa multiplicar por nenhum elemento. Mas 20 menos 24 é menos 4. O 20 aparece 2 vezes. Então, nós vamos ter menos 4 elevado ao quadrado vezes 2. E assim sucessivamente, até chegar no 40 menos 24. 40 menos 24 dá 16 elevado ao quadrado. E o 40 só aparece uma vez. Pegando cada um desses elementos que nós subtraímos e elevando ao quadrado, nós teremos menos 8 ao quadrado é 64, menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 ao quadrado é 16, e assim sucessivamente até o 16 ao quadrado, que é 256. Pega esses valores que você elevou ao quadrado, multiplica pela quantidade de vezes que ele repete. O menos 8 repete 3 vezes. Então, vai ficar 64 vezes 3. O menos 6 só repete uma vez. Vai ficar, então, apenas 36. O menos 4 repete 2 vezes. Então, menos 4 ao quadrado vai dar 16 vezes 2. E assim sucessivamente, até nós termos 16 ao quadrado, que dá 256. 64 vezes 3 é 192, mais 36. 16 vezes 2 dá 32, mais 0, mais 16, mais
36 vezes 3 é 108, mais 256. E somando todos esses valores, nós teremos para o sigma ao quadrado, que é a representação da variância, 640. E 640 dividido para 12 é correspondente a 53,3. Então, a variância, que é o sigma ao quadrado, será equivalente a 53,3. Como fazer para calcular o desvio padrão, que é o que o autor pede no item B? Para calcular o desvio padrão, é muito simples depois que você acha a variância. Depois que você calcula a variância, para determinar o desvio padrão, basta você encontrar a raiz quadrada do valor da variância. Então, como a variância é 53,3, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 53,3. E a raiz quadrada de 53,3 é aproximadamente 7,3. Como fazer para calcular a amplitude? Para calcular a amplitude, basta você observar na organização do rol quem é o menor valor e quem é o maior valor. Desse conjunto de elementos, o maior valor é o 40 e o menor é o 16. A amplitude não é nada mais, nada menos do que a subtração entre o maior valor apresentado e o menor. Portanto, nós teremos para a amplitude 40 menos 16, que é igual a 24. A questão 39 diz: a quantidade de erros de digitação por página de uma pesquisa escolar com 40 páginas é dada a seguir. Aí você tem uma tabela com o erro existente por página e o número de páginas. Então, se você observar essa tabela, nós temos que 28 páginas não tiveram erros. 8 páginas tiveram um erro e 4 páginas tiveram 2 erros. O autor pede para nós determinarmos, no item A, as medidas de centralidade, média, mediana e moda, correspondente à quantidade de erros. E no item B, determine as medidas de dispersão, variância e desvio padrão correspondentes. Para a resolução do item a média, basta nós somarmos todos os elementos indicados e dividir pela quantidade de elementos que nós temos. Quais são os elementos indicados? 0, 1 e 2. Quantas vezes apareceu o 0? 28 vezes. Lógico que para calcular essa média, eu não vou somar 0 mais 0 mais 0 mais 28 vezes, até porque teríamos um trabalho cansativo e desnecessário. Sabendo que a multiplicação é uma soma de fatores iguais, e eu tenho 28 páginas com erro 0, eu posso representar esses 28 zeros na forma 0 vezes 28. Mas 8 páginas tiveram um erro. Para mim não indicar o 1 8 vezes, eu posso representar pela multiplicação 1 vezes 8. Mas 4 páginas tiveram 2 erros, então eu vou indicar 2 vezes 4 e dividir pela quantidade de páginas que foram digitadas, neste caso 40. Portanto, nós teremos para a média 0 vezes 28 é 0, mais 1 vezes 8 é 8, mais 2 vezes 4 é 8 também. 0 mais 8 é igual a 16. 16 dividido para 40, 0,4. Mediana. A mediana nós devemos indicar pelo termo central. Se a quantidade de elementos for par, aí nós vamos pegar os dois termos centrais e dividir por 2. Como eu vou enxergar os dois termos centrais? É só você pensar, são 40 elementos. Quais são os termos centrais que estão entre 1 e 40? É o 20º e o 21º elemento. E quem é o 21º elemento dessa quantidade de erros? 0, porque tem 28 vezes. Então, o 20º elemento e o 21º elemento é o 0. Do primeiro até o 28º elemento, nós temos o 0.
A partir do 29º elemento, nós temos o 1, do 29º até o 36º. E do 37º elemento até o 40º elemento, nós temos o 2. Portanto, como nós queremos os termos centrais, essa mediana será indicada por 0 mais 0 dividido para 2. 0 mais 0 é 0, que dividido para 2 será 0 também. Portanto, a mediana será correspondente a 0. E a moda? A moda é aquele elemento que aparece com maior frequência, isto é, aquele que se repete maior quantidade de vezes. E, neste caso, também é o 0. Para calcular a variância que indica-se pelo sigma ao quadrado, nós teremos que a variância será correspondente a cada um dos elementos menos a média aritmética elevada ao quadrado. Aqui nós vamos ter que o 0 vai subtrair a média 0,4 elevado ao quadrado. Mas o 0 aparece 28 vezes. Então, para mim não fazer essa conta 28 vezes, eu vou fazer uma única vez e multiplicar por 28. Mas o erro 1 aparece 8 vezes. Então, nós vamos ter esse erro 1 menos a média aritmética, que é 0,4 elevado ao quadrado vezes 8. Mas o erro 2 menos 0,4 elevado ao quadrado vezes 4, porque o erro 2 aparece 4 vezes, isto é, em 4 páginas, dividido por 40. Subtraindo 0 menos 0,4, nós teremos menos 0,4 elevado ao quadrado vezes 28, mais 1 menos 0,4 é 0,6 elevado ao quadrado vezes 8, mais 2 menos 0,4 é 1,6 elevado ao quadrado vezes 4. Menos 0,4 elevado ao quadrado é 0,16, que nós vamos multiplicar por 28, mais 0,6 elevado ao quadrado é 0,36 vezes 8, mais 1,6 elevado ao quadrado é 2,56 vezes 4, que será dividido pela quantidade de páginas, que são 40. 0,16 vezes 28 é 4,48, mais 0,36 vezes 8 é 2,88, mais 2,56 vezes 4 é 10,24. E somando esses valores, 4,48 mais 2,88 mais 10,24, nós teremos como resultado 17,6, que será dividido para 40. E 17,6 dividido para 40 é igual a 0,44. Portanto, essa variância, que é indicada pelo sigma ao quadrado, é igual a 0,44. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, para calcular o desvio padrão, basta nós encontrarmos a raiz quadrada de 0,44. Com o auxílio de uma calculadora, nós temos que o desvio padrão, isto é, a raiz quadrada de 0,44, é igual a 0,66 aproximadamente. Vamos fazer agora a resolução de número 40 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. A questão diz: um professor de inglês está interessado em comparar o desempenho de 4 turmas de um mesmo curso. Para isso, considerou a média final dos 5 alunos de cada turma. Turma A, o primeiro aluno teve média 3, o segundo 5, o terceiro 7, o quarto 5 e o quinto 5. A turma B, C e D, as médias dos alunos estão aí indicadas na tabela. No item A, o autor pede para calcular a amplitude das notas de cada turma e usar esses valores para ordená-las da mais regular à menos regular.
No item B, pede para comparar os desvios padrões das turmas C e D, indicando aquela com aproveitamento mais regular dos alunos. E o item C pede para usar o desvio padrão para comparar as turmas A e B quanto à regularidade das notas finais dos alunos. Vamos lá para a resolução. Para calcular a amplitude, nós vamos utilizar a maior e a menor nota de cada turma. Vamos subtrair a maior menos a menor. Neste caso, da turma A maior nota é 7 e a menor é 3. Portanto, a amplitude é 4. Da turma B, a maior nota é 6 e a menor é 4. 6 menos 4 dá 2. Da turma C, 9 menos 1 é 8. E da turma D, 8 menos 2 é 6. O autor pede para ordenar as turmas da mais regular à menos regular. Qual é a mais regular? É aquela que tem menor amplitude. E a menos regular é aquela que tem maior amplitude. Então, se nós organizarmos, isto é, ordenarmos essas turmas da mais regular para a menos regular, nós vamos ter que a mais regular é a 2, em seguida, nós vamos ter que a mais regular é a turma B, em seguida a turma A, depois vem a turma D e a menos regular é a turma C. O item B, o autor pede para calcular o desvio padrão das turmas C e D e, com o desvio padrão, indicar qual das duas é a mais regular de acordo com o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, nós já vimos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para calcular o desvio padrão das turmas C e D, nós vamos precisar calcular a média aritmética de cada uma das turmas e a variância de cada uma delas. A média aritmética da turma C, nós vamos somar todas as notas dos alunos da turma C e dividir pela quantidade de notas que nós temos. Somando as notas 9 mais 1, mais 6, mais 5, mais 4, e dividido para 5, nós vamos ter 25 dividido para 5, que é igual a 5. Somando a média das notas dos alunos da turma D, que é 7, 8, 5, 2 e 3, somando esses valores, nós também vamos ter 25, que dividido para 5 é igual a 5. E a variância? Para a variância, nós vamos pegar cada uma das notas da turma e subtrair pela média aritmética dessas turmas. Portanto, a variância da turma C será 9 menos 5, que é a média aritmética da turma C, elevado ao quadrado, mais a segunda nota, 1 menos a média aritmética, que é 5, e elevar ao quadrado, mais a terceira nota, 6 menos 5 ao quadrado, a quarta nota, 5 menos 5 ao quadrado, mais a quinta nota, que é 4 menos 5, que é a média aritmética, elevada ao quadrado. E dividir pela quantidade de notas, que são 5. Subtraindo 9 menos 5 dá 4 ao quadrado, mais 1 menos 5 é menos 4, que será elevado ao quadrado também, e assim sucessivamente, até 4 menos 5, que é menos 1, elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, menos 4 ao quadrado também é 16, 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, e menos 1 ao quadrado é 1. Somando esses valores, 16 mais 16 dá 32, mais 1, 33, mais 0, 33, mais 1, 34. E 34 dividido para 5, 6,8. Portanto, a variância das notas da turma C é 6,8. E da turma D? Faz o mesmo procedimento. Pega cada uma das notas dos alunos da turma D, subtrai a média aritmética da turma D, que também deu 5, eleva ao quadrado, e esse resultado nós vamos dividir pela quantidade de notas, que nesse caso é 5.
E efetuando essas operações, nós vamos ter 7 menos 5 é 2 ao quadrado. 8 menos 5 é 3 ao quadrado. 5 menos 5 é 0 ao quadrado. 2 menos 5 é menos 3 ao quadrado. E 3 menos 5 é menos 2, que será elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 0 ao quadrado é 0, menos 3 ao quadrado é 9 e menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 9 mais 0 mais 9 mais 4 é 26, que dividido para 5 dá 5,2. Portanto, a variância das notas dos alunos da turma D, 5,2. Desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão da turma C vai ser a raiz quadrada da variância da turma C, que é 6,8. E a raiz quadrada de 6,8 é aproximadamente 2,6. O desvio padrão da turma D é a raiz quadrada da variância da turma D, nesse caso 5,2. Raiz quadrada de 5,2, aproximadamente 2,28, ou aproximadamente 2,3, como você queira. Qual é a turma mais regular? A turma que teve um aproveitamento mais regular é aquela que tem o menor desvio padrão, nesse caso, a turma D. Essa é a turma mais regular, de acordo com o desvio padrão. No item C, o autor pede a mesma coisa. Ele pede para calcular o desvio padrão das turmas A e B e quer saber qual é a turma que teve o aproveitamento mais regular. Aqui nós fizemos o cálculo da média aritmética da turma A, que deu 5, da média aritmética da turma B, que também deu 5. Lembrando que a média aritmética é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos que você está somando. Variância. Pegamos cada um dos elementos da turma A, diminuímos a média e elevamos ao quadrado. Neste caso, nós encontramos para a variância, que é indicado pelo sigma ao quadrado, 8 dividido para 5, que deu 1,6. E da turma B? Da turma B, fazendo o mesmo procedimento, pegando cada um dos elementos da turma B, subtraindo a média aritmética e elevando ao quadrado, nós encontramos para a variância da turma B, que é indicada pelo sigma ao quadrado, 4 dividido para 5. 4 dividido para 5, 0,8. Desvio padrão da turma A. Desvio padrão da turma A é a raiz quadrada da variância da turma A. Então, vai ser a raiz quadrada de 1,6. Raiz quadrada de 1,6, 1,26. Desvio padrão da turma B é a raiz quadrada da variância da turma B. A variância da turma B deu 0,8. Raiz quadrada de 0,8, aproximadamente igual a 0,89. Qual foi a turma que teve melhor aproveitamento comparando os desvio padrão? Turma B. Por quê? Porque foi a turma que teve menor desvio. A turma que tem o menor desvio padrão é aquela chamada mais regular. Questão número 42. No quadro seguinte, constam as notas que Pedro e Paulo tiraram nas 5 avaliações que fizeram em um curso de informática. As notas do Pedro e do Paulo estão indicadas na tabela. O autor pede para nós calcularmos a variância das notas de cada aluno, indicado qual deles obteve desempenho mais homogêneo. Para a resolução, nós vamos calcular a média aritmética do Pedro, a média aritmética do Paulo e a variância de cada um deles. Em cima do valor da variância, nós vamos verificar quem foi que teve um desempenho mais homogêneo. A média aritmética do Pedro soma todas as notas do Pedro, divide pela quantidade de notas, que nesse caso são 5. Somando essas notas, 7 mais 4,5, mais 5,5, mais 5, mais 3, nós teremos 25, que dividido para 5 é igual a 5. A média aritmética do Paulo, mesmo procedimento. Soma as notas do Paulo
Nesse caso, 5 mais 5,5 mais 3 mais 4 mais 7,5, que somando dá 25, dividido para 5 é igual a 5. Variância do Pedro. Nós vamos pegar cada uma das notas que o Pedro tirou, subtrair a média aritmética e elevar ao quadrado. Neste caso, a variância do Pedro, que é o sigma ao quadrado, será correspondente a 7 menos 5 ao quadrado, mais 4,5 menos 5 ao quadrado, mais 5,5 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado, mais 3 menos 5 ao quadrado. 7 menos 5 é 2, mais 4,5 menos 5 é menos 0,5. 5,5 menos 5 é 0,5. 5 menos 5 é 0. 3 menos 5 é menos 2. Cada um desses elementos nós vamos elevar ao quadrado para somar e depois dividir por 5. 2 ao quadrado é 4. 0,5 ao quadrado é 0,25, porque se multiplicarmos 0,5 vezes 0,5, o resultado vai dar 0,25, mais 0,25, mais 0 ao quadrado é 0, mais 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4. Somando 4 mais 0,25 mais 0,25 mais 0 mais 4, teremos como resultado 8,5, que será dividido pela quantidade de notas, que são 5. 8,5 dividido para 5 é igual a 1,7. Portanto, a variância da nota do Pedro, 1,7. E do Paulo, mesmo procedimento. Pega cada uma das notas do Paulo, subtrai a média aritmética, eleva ao quadrado. Aí nós teremos que o sigma ao quadrado das notas do Paulo será 5 menos 5 ao quadrado, mais 5,5 menos 5 ao quadrado, e assim sucessivamente, até a última nota, que é 7,5 menos 5 ao quadrado. Efetuando as subtrações, 5 menos 5 dá 0, 5,5 menos 5 é 0,5, 3 menos 5 é menos 2, 4 menos 5 é menos 1, e 7,5 menos 5 é 2,5. Se elevarmos cada um desses valores ao quadrado, nós teremos que a variância das notas do Paulo será igual a 0 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Já vimos que 0,5 ao quadrado é 0,25. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado é 1. E 2,5 ao quadrado é 6,25. A soma desses elementos será dividido por 5. E somando esses elementos, nós teremos como resultado 11,5, que dividido para 5, 2,3. Qual é o aluno que teve o desempenho mais homogêneo? O Pedro ou o Paulo? Pedro. Por quê? Porque a variância dele é menor. Isto é, as notas do Pedro variaram menos que as notas do Paulo. Por isso que o Pedro teve um desempenho mais homogêneo do que o Paulo. A última questão desse nosso vídeo é a questão 43 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. E a questão diz: os salários dos 20 funcionários que trabalham em um certo setor de uma indústria estão apresentados na tabela. Os salários em reais e o número de funcionários. R$ 1.200. 10 funcionários ganham esse salário. R$ 1.440. 6 funcionários desse setor ganham esse salário. R$ 2.400. 4 funcionários desse setor, dessa indústria, ganham esse salário. O autor pede para calcular no item A média e o desvio padrão dos salários. Para fazer a resolução da média, nós já vimos que nós temos que somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que nós estamos somando. Temos 10 valores de 1.200.
Para não representar 1.200 10 vezes na soma, eu vou fazer 1.200 multiplicar pela quantidade de elementos, que nesse caso são 10. 1.200 vezes 10 mais 1.440. Para não indicar 1.440 6 vezes, nós vamos ter 1.440 vezes 6, mais 2.400, que são pagos para 4 funcionários, 2.400 vezes 4, dividido pela quantidade de vezes que esses salários são pagos, que nesse caso são 20. 10 funcionários que ganham 1.200, 6 que ganham 1.440 e 4 que ganham 2.400. Efetuando a multiplicação para determinar a média aritmética, 1.200 vezes 10 dá 12.000, 1.440 vezes 6 é 8.640 e 2.400 vezes 4 dá 9.600, dividindo pela quantidade de funcionários, que são 10. Somando 12.000 mais 8.640 mais 9.600, nós teremos como resultado 30.240, que dividido para 20 é 1.512. Portanto, a média dos salários desse setor, dessa indústria, é de R$ 1.512. Qual é a variância? Bom, para determinar a variância, nós vamos pegar cada um dos salários, subtrair a média e elevar ao quadrado. Salário R$ 1.200 menos a média 1.512 elevado ao quadrado. Observando que nós temos 10 salários de R$ 1.200, nós vamos pegar essa subtração, multiplicar o resultado por 10. Mais 1.440, que é o segundo salário, menos 1.512 elevado ao quadrado, vezes 6, que é a quantidade de funcionários que recebe esse salário, mais 2.400 menos a média aritmética elevado ao quadrado, vezes 4. Tudo isso dividido para 20, que é a quantidade de funcionários que tem no setor. A variância ao quadrado será correspondente 1.200 menos 1.512 é menos 312, elevado ao quadrado, vezes 10, que é a quantidade de funcionário. Mais 1.440 menos 1.512 é menos 72, e 2.400 menos 1.512 é 888. Cada um desses valores nós vamos elevar ao quadrado e multiplicar pela quantidade de funcionários, dividir pelo total de funcionários, que são 20. Menos 312 elevado ao quadrado é 97.344 vezes 10, mais menos 72 elevado ao quadrado. Menos 72 ao quadrado é 5.184, vezes a quantidade de funcionários, que são 6. Você deve observar que eu esqueci de colocar o sinal de mais, mas aí nós vamos ter mais 888 ao quadrado, que é 788.544, vezes 4. Tudo isso dividido por 20. 97.344 vezes 10 dá 973.440, mais 5.184 vezes 6 é 31.104, mais 788.544 vezes 4 dá 3.154.174, que será dividido para 20. Somando 973.440 mais 31.104 mais 3.154.174, nós vamos ter como resultado 4.158.720, que dividido para 20 é igual a 207.934. E o desvio padrão? Bom, o desvio padrão será a raiz quadrada da variância. Neste caso, nós teremos para o desvio padrão a raiz quadrada de 207.936. A variância, que é o sigma ao quadrado,
deu 207.936. Então, o desvio padrão, que é calculado pela raiz quadrada de 207.936, será igual a 456. O item B, o autor quer saber: suponha que sejam contratados 5 funcionários, cada um com salário de R$ 1.500. A média salarial dos 25 funcionários que trabalharão nesse setor irão aumentar, diminuir ou permanecer constante. Por quê? Como resposta, nós vamos ter que vai diminuir. Por quê? Porque a média salarial dos funcionários que trabalhavam na empresa, observa que era R$ 1.512. Vai estar entrando 5 funcionários ganhando menos do que eles. Portanto, a média do salário dos funcionários desse setor irá diminuir. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam no nosso canal. O nosso vídeo ele é instrutivo, com o objetivo de ajudar vocês no preparo de vocês para o futuro. Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.